Amém. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Amém. Queria compartilhar uma palavra para os irmãos que eu confesso que está queimando no meu coração há muito tempo. Desde ontem. Brincadeira. Brincadeira. Mas é algo que o Senhor tem colocado no meu coração esses dias. E eu compartilho isso com todo mundo. Na célula eu falo sobre isso, no trabalho eu falo sobre isso. E é muito isso que a pastora estava falando aqui agora. Deus é um Deus geracional. A nossa família ela não se rende da noite para o dia. Não tem como os nossos pais gerarem os filhos para Deus da noite para o dia. Não tem como os filhos se converterem a Deus da noite para o dia. Irmãos, eu posso contar as vezes em que eu acordei de manhã. Eu posso contar? Não. Eu não tenho como contar das vezes que eu acordei de manhã e meus pais estavam na mesa lendo a Bíblia juntos. Cara, isso é mais que uma pregação para mim. É um exemplo, cara. Isso é Deus gerado na família, sabe? E eu sei que isso faz muita falta na vida de um filho. Porque é um privilégio, eu digo que é um privilégio. Eu nascer na família que eu nasci e eu ter tido a criação que eu tive. Amém? E é mediante essa palavra que eu queria falar hoje sobre um tema muito específico do meu coração, que Deus falou muito forte comigo primeiro. Se você vai anotar, o tema dessa mensagem é como brasas. Amém? Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 6, por favor. Amém? Amém. A partir do versículo 8 vai falar o seguinte, ó. O Senhor disse a Moisés: dê esse mandamento a Arão e aos seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar. Sobre o quê? Sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Então o fogo tem que ser mantido aceso sobre as brasas do altar. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Como é que é? Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Mantenham-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Moisés ele é muito enfático, o Senhor é muito enfático quando ele diz a Moisés o quê? Mantenha o fogo aceso sobre o altar. E quem é que tinha a tarefa de manter o altar limpo, de trocar a lenha, de colocar o sacrifício? Quem é que, segundo a gente lê o texto aqui? O sacerdote. Quem aqui é sacerdote real nessa noite? Amém? Amém. E isso é algo que tem sido gerado, sabe? Deus ele tem colocado uma chama em meu coração e eu creio que Ele quer colocar essa chama no seu coração também, em que essa chama ela é manifestada todas as manhãs da nossa casa. Essa chama ela é manifestada todos os dias nos nossos quartos. Não é só quando a gente vem no culto que o Espírito tem que vir com a gente, tem que sair, a gente tem que sentir aquela presença poderosa, aquele arrepio na espinha, aquela vontade de orar em línguas, que você perde o controle quando está orando. Cara, não é só aqui, não é só na igreja, não é só quando a gente vem para a tenda de Davi e perde o controle, porque na tenda de Davi é muito louco, irmão, vocês têm que vir. Não é só quando a gente tem esses momentos de visitação de Deus. Deus não quer nos visitar, irmãos, Ele quer habitar em nós. Ele quer habitar em nós. E Ele está falando aqui nesse texto que o Senhor, ele falou como teria que ser sido construído o altar de holocausto, e no altar teria que ter a brasa, teria que ter ali o fogo que viria, e o sacerdote era responsável pela limpeza. Lá no PDL a gente aprendeu que nós somos o altar.
Então existe especificamente uma brasa que tem que ser colocada em nós, que manterá o fogo aceso. Só que o fogo não será aceso por nós. Esse fogo, ele não pode ser aceso por nós, porque esse fogo ele vem da parte de Deus. O que mantém esse fogo aceso é responsabilidade nossa. A limpeza desse altar é responsabilidade nossa. Então, imagine que as cinzas que o sacerdote tinha que tirar do holocausto são as nossas vontades, são os nossos desejos, são o nosso eu, colocado todos os dias diante da prova pela circunstância que nos encontramos diariamente de nos entregar em arrependimento ao Senhor. A gente falava sobre isso na aula passada da escola sacerdotal, sobre uma pessoa justificada, uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que tem uma constante progressão do arrependimento, onde essa pessoa ela é gradativamente se aperfeiçoando em Cristo. Ela vai gradativamente se aperfeiçoando na palavra, ela vai gradativamente se aperfeiçoando em Deus. Por que a gente vai gradativamente se aperfeiçoando em Deus? Porque a gente só vai ser perfeito quando se encontrar com Ele, irmãos. Daqui até lá é só aperfeiçoamento. Daqui até lá é só renúncia. Daqui até lá é só arrependimento. Só que o que a gente tem que fazer diariamente? Se limpar. Se limpar e se limpar. Nós temos que trocar as brasas, irmãos. Nós temos que trocar, as nossas orações não podem continuar naquilo, sabe? A gente pede. A oração tem muito mais a ver com ouvir do que pedir. A oração é muito mais a voz de Deus conosco do que a nossa voz com Ele. É muito mais pedindo para Ele se revelar a nós do que pedindo para que Ele nos ajude a pagar os boletos. E eu sei que isso é difícil, porque eu também tenho muito boleto. A oração, irmãos, ela tem que ser uma brasa que arde todos os dias diante do altar do Senhor. A fumaça tem que subir constantemente, irmão. A gente não pode parar de orar, porque se a gente parar de orar, o fogo vai apagar, porque vai faltar brasa. Então Deus está falando, qual é a brasa que está no seu coração? Qual é a brasa que tem sido acendida nesses dias? Que fogo é esse que você tem levado para mim? Que fogo é esse que está subindo? Que aroma é esse que eu estou sentindo? Que incenso é esse? Que holocausto é esse que você está me oferecendo? Que tipo de lenha que você está usando? Qual é o tipo das nossas orações? Qual é a nossa motivação quando a gente vai ler a palavra, irmãos? O que age em nosso coração quando a gente fecha os nossos olhos e começa a orar? É só mais um fechar de olhos e palavras aleatoriamente surgem e a gente fala, Deus, eu te entrego o meu dia, eu te entrego a minha noite, eu te entrego a minha família. Aleluia. Dormiu, desligou. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê correndo, não entende nada do que está lendo. Por quê? Porque eu estou ocupado demais, Deus, depois eu leio. Isso quando nós lemos. Não, Deus, eu estou ocupado demais, hoje não dá para trocar as brasas. Deixa o altar um pouquinho sujo, que depois, na semana que vem, ou então amanhã eu limpo. E aí, de pouco a pouco, nós vamos nos afastando de Deus. Pouco a pouco, a chama começa a se apagar. E pouco a pouco, nós paramos de nos oferecer diariamente a Deus. E pouco a pouco, mais longe dele ficamos. Mas que fogo é esse? Que chama é essa que precisa ser acendida diariamente nos nossos corações? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? Versículo 1. Vai falar o seguinte. Sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Por que esse dia não vai nos surpreender como ladrão? Porque a gente fala aqui todo final de culto o quê? Maranata. Cara, é uma esperança. Não pode ser temor.
No início da minha conversão, eu achava que o Apocalipse era um livro de terror, era um livro onde eu me afastava de Deus, era um livro onde, cara, o negócio aqui vai ser feio. Mas depois que eu fui começando a se aproximar de Deus, cara, é lindo demais. Nossa, esse Deus é perfeito demais. Eu não estou falando das ruas de ouro, irmão, eu estou falando da santidade dele. Eu não estou falando das mansões que vão ter lá no céu, isso pouco importa, irmão, eu quero ele. É ele que tem que importar, irmãos, por isso que é uma esperança. Porque nós somos da luz, e quem é a luz dos homens? Senão Cristo Jesus. Aleluia. Vai falando lá, ó. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Não estejamos atentos, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O que Paulo está dizendo? Cara, deixa a chama acesa. Troca as brasas, troca, não pode ficar sujo o altar. Vocês têm que se revestir, vocês têm que trocar de veste. O que o sacerdote fazia quando ele ia limpar o altar? Ele vestia uma roupa de linho fino. Ele estava com uma veste específica para a limpeza do altar. O que são as nossas vestes hoje? É o sangue de Cristo, irmãos. Temos que chegar diante de Deus diariamente, mudados pelo sangue de Cristo. O nosso coração tem que estar quebrantado, nós temos que estar contritos e falar com Deus: Deus, eu sei que eu sou falho, eu sei que mesmo sendo filho da luz, eu tenho caminhado em trevas, mas eu quero trocar as brasas. Acende o altar, Pai, que as cinzas sejam tiradas. Que em nome de Jesus, Pai, o sacrifício que eu venho te oferecer não seja apenas o meu dinheiro. Isso não é nada, irmãos. Que o sacrifício que eu venho te oferecer não seja o meu trabalho. Deus não quer as nossas coisas, Ele nos quer. O altar é você, a brasa é você. Aleluia. E ele fala o seguinte: ó, agora pedimos a vocês, no versículo 12, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos nas mãos, na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. No próximo versículo, o que vai falar? Não apaguem o Espírito. Não o quê? Não o Espírito. Se você é a lenha e eu sou o altar, e nós somos altares, se somos lenhas ao Senhor, o fogo é o Espírito. É isso que tem que estar em nossos corações, irmãos. É isso que tem que estar queimando em nossos dias. Não é quanto que eu vou ganhar no fim do mês. É quanto de Deus eu vou ter até o final do mês. É quanto de Deus eu vou ter quando eu deitar hoje, quanto de Deus eu vou ter quando eu acordar amanhã. Se eu acordar e não passar a madrugada orando. É quanto de Deus eu acrescento aqui todas as vezes que eu me dobro os joelhos. É quanto de Deus eu consigo ajudando o meu irmão que está passando por uma dificuldade. É quanto de Deus eu consigo quando eu intercedo por uma nação que tem gente morrendo. E isso nem está doendo no meu coração. Eu nem abro a boca no culto para orar pelos perdidos, pelos órfãos, pelas crianças que estão sendo vendidas. Irmãos, a gente está falando sobre 5, 6 nações aqui. Tem nações que sofrem constantemente. Constantemente. A Índia e o Japão têm os maiores índices de suicídio que existe. Pra você ter ideia, no Japão, as pessoas morriam mais por suicídio do que Covid-19. É incrível isso, as pessoas se suicidavam mais do que eram mortas pelo Covid-19. O Japão é uma nação que está doente, o Japão é uma nação que está em guerra? Não. É uma nação que está afastada de Deus, é uma nação que deixou com que o Espírito fosse apagado. É uma nação que não tem brasa. É uma nação de primeiro mundo, irmãos. Quem não olha... Eu assisto o vídeo do Japão todo dia, eu sou apaixonado por aquele lugar. Só que, cara, eles precisam de Deus.
Mas o foco da minha oração tem sido ganhar um Corolla. O foco da minha oração tem sido me profissionalizar. O foco do meu coração quando eu acordo de manhã é conseguir uma esposa bonita. Eu sei que eu sou bonito, mas não é esse o foco. Vocês estão entendendo? Não é isso que Deus quer, irmãos. Ele está falando aqui, ó, trabalhe para que você tenha muito dinheiro e ajude os outros. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando, ó, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Todos incluem os nossos inimigos. Todos incluem aquele que falam mais de nós. Irmãos, tem gente da minha família que não gosta de mim. Eu sei. Tem gente da minha família que, porque eu não ando com N garotas, já me chamou de gay. Tem gente da minha família que é muito doida. Só que eu amo eles. E o desejo do meu coração é que eles se convertam ao Senhor. É que Deus encontre eles como eles me encontrou. Como Ele me encontrou, cara. Eu desejo que as brasas deles sejam acesas. Amém? E é isso que Deus quer. Ele vai continuar. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Mas ponham à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdo com a paz do Senhor e um beijo santo. Tem até um beijo santo no final. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo sobre que tipo de chama que a gente tem que levantar. Que tipo de brasa que a gente tem que colocar. As orações que nós temos que levantar são orações pelas nações. São orações por pessoas, orações pelo meu vizinho, que muitas vezes vem fofocar da vida dos outros. E isso é uma brasa que tem sido colocada no meu altar. Toda vez que a gente escuta uma fofoca, toda vez que a gente dá ouvidos a alguém, toda vez que a gente, em vez de profetizar sobre essas pessoas o bem, a gente responde o mal com o mal, a nossa brasa é trocada e o fogo é diminuído. Porque está sendo tirado do altar. Está sendo tirado do seu altar algo que Deus quer colocar. No lugar da bondade, você está trocando pela maldade. No lugar de profetizar, você está trocando pelo lugar de amaldiçoar. Eu estou trocando pelo lugar de amaldiçoar. Por que quando essas pessoas chegam para falar mal dos outros, a gente não vira para essa pessoa e fala, peraí, vamos lá falar com ela? Às vezes assim, você expondo o que você está achando ruim, essa pessoa possa melhorar com você, ou então... Não, gente, não, é verdade, fulano é mal mesmo, fulano é ruim mesmo. Porque a nossa justiça própria queima dentro de nós. A nossa justiça própria nossa, esse fulano. Ah, que nada, mas esse povo da minha casa não sabe de nada, não. Ah, que nada, minha mãe não sabe de nada, não. Fica mandando eu lavar a louça todo dia. Vou lavar a louça não, vou assistir TikTok. É isso que a juventude tem feito, irmãos. Que nada, não vou orar quando as nações precisam não na igreja, não. Vou ficar aqui quietinho no meu canto, quando o culto acabar eu vou embora. Deus tem mais, irmãos. Deus tem mais para nós. Essa chama, esse espírito que Paulo está falando, não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. Esse espírito, irmãos, é o caráter de Deus em nós. Irmãos, se nós tivéssemos esse número de pessoas aqui na escola sacerdotal nessa manhã, vocês estariam entendendo muito mais do que eu estou falando. Sobre a santidade de Deus, irmãos. Sobre o caráter dele em nós. Sobre como ele nos muda diariamente. Sobre como essa mudança é importante. Analisa sua mente aí agora. Quando você se converteu, você tinha as mesmas atitudes que você tem agora? Não precisa responder, amém? É um exercício mental. Só para vocês não responderem aí. Qual era a sua oração quando você conheceu a Deus? E qual é a sua oração agora? Qual era o seu clamor quando você conheceu a Deus e qual é o seu clamor agora? Quanto de amor você tinha pela palavra e quanto de amor você tem agora? Se está a mesma coisa, irmãos? Glória a Deus, porque nos mantemos constantes. Se está menos, misericórdia. Mas o ideal é que o altar tivesse muito maior e que as chamas estivessem queimando muito mais. Porque isso é aperfeiçoamento, irmãos. Isso é santidade em Deus. Não é parar de pecar somente. A Sônia hoje deu uma aula aqui de manhã, irmãos, falando sobre isso. Olha, Flávio, eu acredito que a santidade ela não está literalmente ligada ao pecado. Porque o pecado fala sobre aquilo que desagrada a Deus. A santidade é tudo aquilo que agrada a Deus. É Cristo. A santidade é o quanto de Cristo nós temos em nós. E nós percebemos que as perguntas que têm sido feitas em nossos corações, nas células, muitas vezes na nossa mente será que isso é pecado mesmo?
Será? Será que eu ver esse tipo de música aqui é pecado mesmo? Será que esse aplicativo aqui é tão ruim assim como o povo tem falado? Será que se eu assistir determinado filme eu estou pecando? E a gente só se pergunta o que é pecado, o que é pecado, o que é pecado. Mas a gente não se pergunta, cara, quanto que eu preciso para orar mais? Do que eu estou precisando para esse altar ser erguido mais? Do que eu estou precisando para o meu coração queimar mais de amor por Deus? O que vai fazer com que o meu coração passe de frente para o bar e eu não sinta nojo de quem está lá, mas, cara, eu preciso alcançar essas pessoas. O que está precisando para que eu olhe um senhor bêbado na rua e eu pare e comece a orar por ele? E não comece a falar, não, esse velho sujo. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes eu já não passei por um senhor que estava bêbado, caído de bicicleta? Todo mundo aqui já passou, porque Teixeira de Freitas tem um bocado. E eu pensei, não, menos um. Não, deve estar todo ralado por causa da cachaça. Não, que vida destruída. O que o diabo está fazendo com esse cara? E hoje, quando eu passo, nossa, meu Deus, por que ele não vai? Por que ele não crê? Por que Deus está no coração dele? O que eu posso fazer para ajudar ele? Eu não estou falando de dar dinheiro, irmãos, eu estou falando de dar Jesus, de anunciar Jesus, de transmitir o fogo. Se nós somos brasas, se nós somos altares, a brasa é feita para quê? Para passar para outra brasa. Você é uma brasa que tem que incendiar outras pessoas. Eu sou uma brasa que tem que incendiar outras pessoas. E necessariamente essas pessoas não são as que estão aqui dentro. Não são só as que estão aqui dentro. As pessoas de fora têm que ser alcançadas. O fogo tem que subir mais, irmãos. Eu não estou falando de rodar na igreja, não é isso, não me entenda mal. Eu não estou falando do charamanaia, entre aspas. Eu não estou falando da gente fazer campanha para arrecadar alimento, para semana da cura e libertação. Tudo isso a gente tem em Cristo. Eu estou falando sobre um coração que tem um anseio em agradar a Deus. Eu estou falando sobre uma igreja em unidade, que tem o bem como em comum, que tem o foco de ajudar as pessoas, não como um ato beneficente. Não como um ato de caridade. Não, vamos agasalhar as pessoas na rua, a gente faz um vídeo da hora, posta no Instagram e isso vai trazer pessoas para cá. Não é isso, irmãos. Não é isso. Não é sobre views no Instagram, não é sobre dinheiro no gasofilácio, não é sobre ofertas, é sobre Jesus. É sobre o quanto dele nós temos em nosso coração e quanto nós estamos passando para outras pessoas. É sobre o quanto nós temos orado pelas nações que estão perdidas. É sobre o quanto dói nosso coração saber que crianças no Camboja são vendidas por R$2. R$2. R$2 você não compra nem pão, irmão. E tem pais que dão às crianças. E vai lá saber o que acontece. A maioria são entregados para abuso infantil. Isso é provado. Isso é provado. Eu estou falando sobre um fato. Eu já pesquisei sobre isso. Isso nem arde em nossos corações. Porque a gente está mais preocupado com as nossas coisas, com as nossas vontades. E o fogo do Espírito tem se apagado. É isso que tem que nos comover, sabe? O que tem sido a vontade de Deus de nosso coração? O que tem sido, que tem ardido em nossos corações? É o meu eu que tem que crescer mais? É a minha faculdade que eu tenho que me formar logo? É o meu futuro? Não, o que vai ser do meu futuro? O futuro a Deus pertence. Eu não quero saber o que precisa do meu futuro. Eu quero saber hoje como é que eu posso manifestar esse amor. Eu não estou falando, irmão, sobre a gente vir aqui sim me pregar. Não estou falando sobre a gente levantar novos levitas. Não estou falando sobre a gente evangelizar mais. Porque isso qualquer um de nós pode fazer, irmãos. Eu estou falando sobre em qualquer lugar Deus ser o centro. Em qualquer lugar sermos verdadeiramente, como Paulo diz, templo e morada do Espírito do Senhor. Ah, mas eu estou no meu trabalho, Flávio, não cabe a mim falar sobre Deus. Você não precisa falar. Você não precisa falar. Quem disse que você precisa falar? Eu sempre falo isso, mas eu vou falar de novo, porque é muito lindo. Vai e prega o Evangelho. Se preciso, use palavras. Nós temos que ser a Bíblia que o mundo lê. As pessoas leem a Bíblia em nós, irmãos. Você é uma brasa. Você tem que queimar. Eu tenho que queimar. As pessoas têm que olhar para nós e ver atitudes diferentes. Tem que ver sorrisos diferentes. Tem que ver motivações diferentes. Não estou dizendo que você não tem que sonhar, irmão. Como é que você tem que sonhar os sonhos de Deus? Ah, Flávio, mas eu vou viver para agradar a Deus? Sim, para que mais a gente vai existir? Tudo é passageiro, irmãos. Tudo vai acabar.
Nada disso aqui vai durar para sempre. Pensa só. A vida na Terra, irmãos, nem é comparável com a eternidade. Mas a minha pergunta, eu falei com o pastor Johnny essa semana, na terça-feira, não foi um discipulado, foi uma conversa. Eu estava com saudade já. Eu fui lá visitar ele, eu estava falando, pastor, eu acho que minha justiça própria tá me atacando muito. Eu estou olhando para algumas pessoas e eu estou falando, cara, como é que não enxerga? Como é que não, sabe, dá vontade de abrir a cabeça, igual o senhor falava comigo, e colocar a mente de Cristo, a renovação da mente que está em Romanos 12. Ele falou, mas Flávio, você já esteve no lugar em que essas pessoas estão. Você já esteve no lugar em que o mundo está. Então cabe a nós ter misericórdia deles. Só que é muito... Eu não sei como explicar, irmãos. É muito como Jeremias disse. Abre lá, por favor. Jeremias, capítulo 20. Jeremias, ele fala sobre esse fogo, ele fala sobre esse desejo ardente de manifestar a Deus, esse desejo ardente de... Cara, eu preciso anunciar para essas pessoas o que Deus quer falar para elas. É impossível, eu não consigo negar. Irmãos, eu estou falando para vocês, eu já tentei, eu já olhei para Deus e falei, Deus, eu não vou falar mais sobre o Senhor no meu trabalho, porque toda vez que eu falo, eu sou zoado. E toda vez que alguém me zoa, me dá mais vontade de falar. Não, Deus, eu não vou falar sobre o Senhor no meu trabalho, porque vão rir de mim. Cara, não importa. Se eles riem de mim e conseguir pegar uma semente do que Deus quer, já é o suficiente. E é justamente isso, eu descobri que eu não estou sozinho nessa. Jeremias fala o seguinte, ó. Jeremias 20, versículo 7. 20, versículo 7. Vai falar. Ó Senhor, tu me constrangestes e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim. Pois sempre que a água abre a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformam em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. Olha isso, irmãos. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. É sobre isso que eu estou falando, irmãos. É sobre esse altar. É sobre esse fogo. Cara, não dá para conter. Está cerrado em meus ossos. Não dá para eu me afastar de Deus. Está queimando dentro de mim. Não dá para eu calar minha boca quando eu vejo um perdido, irmão. Não dá. Não dá para eu calar minha boca quando eu vejo alguém fofocando da vida dos outros. Não posso. Eu falo, cara, você tem que... Mano, foca na sua vida. Você precisa de Jesus. Você precisa avançar em Deus. Não dá para calar minha boca quando eu vejo um bêbado na rua. Eu preciso ajudar ele a levantar e falar, cara, Deus tem mais para você do que só essa carniça dessa bebida. Ah, vão rir de mim, vão zoar, irmão, pouco importa. O que importa não é o que pensam sobre você, mas os pensamentos que Deus tem sobre você. E ele fala o que? Eu bem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. São pensamentos de bem e não de mal. São pensamentos de bem e não de mal. Quais são os pensamentos que Deus tem tido ao nosso respeito, irmãos? O que Deus tem pensado sobre mim e sobre você? O que tem subido a Deus? Quais são as ofertas que temos entregado a Ele? Ah não, o Flávio se envergonhou de mim. Ele não falou de mim para os amigos dele. Ah não, o Flávio só quer falar de videogame agora. Lançou o PS5, o menino tá doido. Ah não, o Flávio só fala de casar, velho. Só casar, só casar, só casar. O menino tá doido para arranjar uma mulher. Quais são, irmãos, os pensamentos? Não, estão rindo dele, mas ele está falando de mim. Ah, irmãos, quando ri de mim, eu amo. Eu gosto. Não, mas eu gosto demais. Eu gosto. Mas nas primeiras vezes eu olhava e falava, cara, por que eu estou fazendo isso? Os caras é crente. Aí ontem à noite, foi algo muito forte, irmãos. Eu estava estudando para a escola sacerdotal, e aí um amigo meu, ele não é cristão, ele está passando por uma situação muito difícil, e aí eu falei para ele, cara,
eu sei que os momentos em que parece que Deus está longe, é muito difícil de você acreditar que Ele é o que está mais perto. Ele é o que está sofrendo junto com você. Ele é o que está junto com você ali, te abraçando. Mas é muito difícil porque a gente só enxerga o sofrimento. A gente só enxerga a dor, a gente só enxerga a morte. Eu passei por isso quando meu avô estava com câncer, falando com ele. Meu avô teve câncer, eu orei a Deus, eu chorei, eu passei 1 hora orando, pedindo para que Deus curasse o avô. Só que não foi isso que aconteceu. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele. E aí, em determinado momento da conversa, ele parou e perguntou: cara, como é que você sente Deus? Eu não sei. Eu creio, né? Ele está em mim e eu estou nele. Como é que eu leio a Bíblia e não sinto Deus, irmãos? Como é que eu fecho os meus olhos e eu não sinto Deus? Não estou falando de arrepio, irmãos. Não é o xaramanaia. Isso é só a consequência. É isso que tem que estar em nós, sabe? É Jeremias falando, olha, é impossível eu conter isso, cara. Eu não consigo. Eu não consigo não manifestar a sua presença. Eu não consigo não falar do seu amor. Eu não consigo não corresponder às pessoas como o Senhor quer que eu corresponda. Sobre esse nível de entrar em Deus que a gente tem que ir. É como Ezequiel falou, existem águas que batem nos meus artérios aqui. A gente está começando agora. A gente nem começou, nem entrou no rio. Mas conforme a gente vai entrando, a gente não pode parar nas águas que batem nos artérios. As águas têm que começar a bater nos joelhos. A brasa tem que aumentar, o altar tem que crescer. Como a pastora falou, nós estamos em construção para a eternidade. Você é um altar que tem que ser construído para a eternidade. Só que ninguém vai pegar as suas brasas, pegar na sua mão toda noite e falar, não, vamos orar aqui, filhinho. Isso não é discipulado, irmãos, isso é mimo. Discipulado é a gente falar, não, a brasa que você tem que colocar é essa aqui e essa aqui. E a pessoa ir lá no quarto dela e colocar aquela brasa e aquela brasa. Ninguém aqui vai obrigar ninguém a fazer nada, irmãos. Ninguém pode nos obrigar a fazer nada. Ninguém pode nos obrigar a nos entregar a Deus. Nós que temos que nos entregar. Nós que temos que nos constranger. O Senhor, em Jeremias 20, versículo 7, fala o seguinte, ó Senhor, Tu me constrangeste e eu me deixei constranger. Se Jeremias fala, ó Senhor, Tu me constrangeste e eu não me deixei constranger, acabava o versículo e Jeremias findava. Porque se ele não tivesse se deixado de ser constrangido, se ele não tivesse tido em seu coração um fogo maior, se ele não tivesse uma vontade maior de fazer a vontade de Deus, ele não teria suportado as risadas, ele não teria suportado a chacota, ele não teria suportado as pessoas não acreditarem no que ele estava falando. Jeremias estava profetizando o exílio, irmãos. Jeremias ele estava falando, olha, vai vir, vocês não estão acreditando, o juízo de Deus vai vir. E os judeus riam dele. Se você for lá, se você ler lá o restante do capítulo, vai falar que as pessoas riam quando ele profetizava, as pessoas queriam apedrejar ele. As pessoas queriam matar ele porque ele estava falando sobre o castigo de Deus, sobre o juízo de Deus. Só que ele estava falando, mano, isso não importa. Isso não importa para mim, porque o que eu quero fazer é a vontade de Deus. O fogo que está ardendo em mim é a vontade de Deus. O que eu preciso construir é um altar para Deus. O que eu preciso, não, eu tenho muito mais que me importar com a minha família que ainda não está salva do que as pessoas estão falando sobre mim. Eu tenho muito mais que me importar com como meus pais têm sido diante de Deus do que como as pessoas me veem na rua. Eu tenho que me importar muito mais com quanto de Deus que eu sei, do que quantas vezes eu tenho ganhado partidas de futebol, quantas vezes eu tenho sido melhor no videogame, quantas vezes eu tenho feito um trabalho excelente. Muito mais, irmãos. A vontade de Deus é sobre todas as coisas. É sobre todas as coisas. Qual é o primeiro mandamento, irmãos? Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas. Isso é uma lenha que tem que estar em nosso altar. Amai a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, irmãos, nada mais além disso tem que importar. Ah, mas é meu trabalho. Não importa. Se você não ama a Deus, seu trabalho não serve. Não estou dizendo que você tem que sair do trabalho, irmãos. Não leva para esse lado, não. Eu estou dizendo que o Senhor tem que ser prioridade na sua vida. Eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Pode. Você pode ter um trabalho excelente. Você pode fazer com excelência. Tudo que você faz, irmãos, quer comer, quer beber, tudo é para a glória. Tudo é para a glória. Porque é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Tudo veio dEle, tudo volta para Ele.
Essa é a motivação. Eu não estou fazendo um trabalho porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu estou trabalhando porque eu quero glorificar a Deus. O dinheiro é só a consequência. Eu não estou construindo uma família porque eu quero ter o I Have Dream, que é o sonho americano. O sonho americano, não é? Isso aí. É, o sonho americano. Acho que é American Dream. Que é muito forte isso na cultura dos Estados Unidos, que é: eu vou nascer, eu vou crescer, vou constituir uma família, vou ter uma faculdade da hora, vou ter um emprego dos sonhos e daí minha vida está feita. É a vida do brasileiro. Você vê as histórias de motivação que passa no Domingo Espetacular. Nossa, eu saí de dentro da favela, sou o médico mais ganhador de São Paulo, não tenho uma perna, andava com um pau e, cara, eu estudei, eu fiz faculdade e eu conquistei o que eu queria. Cara, glória a Deus, não estou dizendo que isso é demérito, isso é muito bênção, isso é muito... que bom que você é um vencedor. Só que isso não importa se você não agrada a Deus. É isso. Flávio, é muito duro. Cara, se a gente fizer tudo isso e não agradar a Deus, não vai valer de nada. Mas se nós fizermos tudo isso com a intenção de agradar a Deus, vale tudo. Porque Deus é tudo. Isso aqui é passageiro, irmão. Os sonhos que nós temos são passageiros. Por isso que ele fala que nós temos que sonhar os sonhos dele. Porque os sonhos dele são maiores que os... São maiores que os... São maiores que os nossos, irmãos. Então, por que você está perdendo tempo sonhando seus sonhos? Você está perdendo tempo tirando brasa para construir um altar que vai ter fogo estranho. Olha o que acontece com quem coloca fogo estranho sobre o altar. Lá em Levítico 10, versículo 1 e versículo 2, fala o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente de tudo que ele havia ordenado. Por isso o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. E eles morreram porque o que estava colocado sobre o altar deles era fogo estranho. O que estava sendo colocado sobre o altar era um fogo que não vinha de Deus, irmãos. Era um fogo que não era o que Deus queria receber. Não estou falando que se você não fizer a vontade de Deus aqui, vai cair um meteoro em sua casa e você vai morrer. Não, é pior que isso, você vai morrer espiritualmente. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Isso não é um versículo de 2000 anos atrás, irmãos. Isso é uma verdade, um fato concretizado no mundo espiritual. Isso é uma declaração que vem do céu. Deus diz: o salário do pecado é a morte. Então, se nós não nos convertermos, se não nos arrependermos, se não nos entregarmos diariamente a Deus, certamente estamos mortos. Efésios 2 diz: porque vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Vocês estavam mortos. Mas eu tenho uma novidade, uma boa nova, o Evangelho. Você tem que estar morto mesmo, mas para o pecado, não pagando o salário do pecado. E essa é exatamente a resposta do amor que nós temos que dar para Deus. Na quarta-feira, não sei se vocês vieram, mas se não vieram, tem lá no canal do YouTube a ministração que a Paty falou aqui, muito forte, irmão, sobre o amor de Deus. E ela declarou: cara, Deus te ama e Ele tem mais para você. Deus, ele realmente nos ama. Ele entregou seu Filho em amor por nós. Ele se entregou em amor por nós. Mas esse é o amor de Deus. É o amor ágape. Ele está dizendo: eu te amo. É uma declaração de Deus para nós. É uma carta de amor. Eu te amo. Eu te amo e eu te amo. Mas e qual é a resposta que nós temos dado a Deus? Qual é a resposta a esse amor? Beleza, Deus, o Senhor me ama, então estou seguro. Beleza, Senhor, o Senhor me ama, então está tudo certo. Eu não preciso falar nada não, né? O Senhor já me ama, então tá bom, né? Se o Senhor me ama, então tá tudo bem. Abre lá em Filipenses 2. A resposta que temos que dar a esse amor, irmãos, é o mesmo amor em que fomos achados. Em João 3,16 vai falar o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que em 1 João 3,16, ele fala que com o amor com que Cristo nos amou, nós temos que amar os nossos irmãos.
Então qual é a resposta, Flávio? Qual é a resposta a esse amor? Qual é a outra lenha que tem que ser colocada no meu altar? Ele vai falar o seguinte, Filipenses 2:1, vai falar, ó, há alguma motivação por estar em Cristo? Reflita nessas perguntas em que o autor está fazendo aqui, Paulo está fazendo. Há alguma motivação por estar em Cristo, Flávio? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto, ao lugar de mais alta honra, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Qual é a chama que tem que estar em meu coração? Qual é a lenha que tem que estar em meu coração? A lenha do amor, a lenha da humildade, a lenha do constrangimento, a lenha de não me achar mais importante que o irmão só porque eu estou pregando. Eu não me acho mais importante que o irmão porque eu sou líder de uma célula. Eu não me acho mais importante que o irmão porque eu sou pastor, porque eu sou apóstolo, porque eu sou médico, porque eu sou engenheiro, porque o meu dízimo é maior, porque o meu carro é melhor. Não. Não é isso, irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, Ele é Deus, irmãos. Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele considerou os outros mais importantes. Ele considerou o amor aos outros mais importantes, irmãos. Mas Ele fez isso por si mesmo, não. Ele fala, eu fiz porque o Pai se agradou que eu fizesse. O que Jesus fala? A minha vontade, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Eu faço o que Ele me manda fazer. Eu vou para Ele onde Ele manda eu ir. Esse é o sentimento que está em nosso coração. Ah, mas eu quero aquele trabalho. Se for da vontade de Deus, irmão, ele já é seu. As coisas da terra já são suas. Mas se não for, irmãos, não tema. Não teme, irmãos. Eu estou falando por experiência própria. Há muito tempo atrás... O meu pensamento era, não, é da vontade de Deus. Certeza, o nome já significa presente. Não, é de Deus, é de Deus. Cara, não era. E eu temei, me frustrei, me afastei de Deus. E por um longo período de tempo, meu coração estava longe dele. Eu mal pensava, nem sabia, estava enganado que o altar estava queimando. O altar estava apagado há muito tempo, já tinha até casa de aranha. Mas a gente se engana, irmãos. Porque a gente começa a pensar nos nossos interesses. A gente começa a pensar no que é a minha vontade. No que eu quero hoje. Qual é o meu desejo aqui hoje? Ah, não, mas... sei lá, né? Eu preciso de umas férias. Ir para a igreja está me cansando. Ah, tem programação todo dia, de segunda a segunda. Não dá umas férias para a gente. Até o dia que não tem nada na igreja, a gente tem que ir e tal. Porque tem que fazer. Mas o fazer por fazer, irmãos, não é nada. Temos que ser. O fazer por fazer não é nada. A gente pode estar aqui todo dia, todo domingo de manhã, a gente pode fazer o culto familiar toda segunda noite, a gente pode estar no discipulado de líderes toda terça à noite, a gente pode estar aqui toda quarta, a gente pode estar toda sexta na célula, a gente pode estar todo sábado na tenda, a gente pode estar aqui toda noite do domingo, e o nosso altar está apagado. Isso é o que tem que se importar. Tem que acender aquele sinal de alerta, aquele grito da usina nuclear que evacua a cidade em nossos corações e falar, cara, eu preciso parar tudo. Eu preciso, literalmente, parar tudo e acender o altar. Porque se o altar não estiver aceso, irmãos, quando Jesus voltar,
a gente não vai ser esperança para nós, não. Não vai ser alguma coisa que a gente vai gostar, não. Vai ser tudo menos o que a gente queria. E digam, não é só por isso. Não é só porque quando Jesus voltar, se o altar não estiver aceso, a gente vai ficar. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Mas, cara, mais do que Jesus voltar e eu subir com Ele, é aqui na terra eu já estar com Ele. É isso que é manter o altar aceso. Eu não estou me importando com as ruas de ouro, irmãos. Eu não estou me importando com as promessas de Deus para mim. Eu sei que Ele vai me dar uma esposa. Aleluia, em nome de Jesus. Eu sei. Eu creio nisso. Eu sei que Deus vai prosperar a minha família. Eu sei que Deus vai dar os sonhos do meu pai. Eu sei, irmãos. Isso é uma promessa, porque Ele não mente. Mas mais importante do que quanto de dinheiro eu tenho no bolso, qual carro que eu vou ter, quanto que o comércio da minha família vai fazer sucesso, é o quanto de Deus tem em mim. É o quanto de Deus está em mim, irmãos. É o quanto do sentimento que houve em Cristo Jesus está ardendo no meu coração. O quanto que o clamor aos perdidos me chama. É isso, irmãos. É o quanto eu me importo com as mulheres que têm se vendido nas ruas. Ah, mas elas escolhem se vender. Não é bem assim, irmãos. O diabo deturpa a mente dessas pessoas. E elas estão sendo escravas como eu e você eram escravos. A diferença é que está em um cativeiro mais baixo. É o quanto eu posso ajudar. E ajudar, como minha mãe falou aqui, não é você dar dinheiro, irmão. Tira essa mentalidade. Deus não quer seu dinheiro, amém? É o quanto eu me disponho. Não, pastor, vamos fazer uma visita ali na casa dos irmãos que estão faltando na igreja. Não, pastor, tem um amigo meu que ele está precisando de oração, vamos lá. E às vezes nem precisa ir com o pastor, chama o irmão da igreja. Não, vamos lá. Vamos visitar essa irmã aqui que não está indo nos cultos porque ela não pode. Porque se ela pudesse, ela estava indo. Vamos visitar aquele irmão, vamos fazer uns evangelismos aqui na praça. Vamos tirar uma noite e orar pelas pessoas desse bairro aqui nesse campo. É o quanto que a gente tem se importado, irmãos. É o quanto de Deus tem sido gerado, amém? A Bíblia deixa bem claro que os interesses de Jesus, 24 horas do seu dia, era fazer a vontade do Pai. E como eu disse, se o salário do pecado é a morte, nós estamos condenados à morte, se não nos convertermos e nos arrependermos a Deus, muito mais é o salário da justiça. É o que Jesus prometeu para nós. Quer ver? Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 6, por favor. O amor de Deus, ele foi a chama que se manifestou em nossos corações e nos incendiou como brasas. Mas a resposta que nós temos que dar a esse amor é um anseio para o seu espírito constantemente. É a troca de brasas constante. A cruz, no momento em que Jesus foi crucificado, era um altar. Aquilo ali era um altar. Jesus estava se entregando como sacrifício vivo e agradável a Deus. Só que não acaba ali. O que Paulo vai falar? Romanos 6, versículo 3. Vai falar: ou não sabeis que todos os quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Você foi batizado na morte de Cristo, amém? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, olha só, assim também vós, considerai-vos certamente mortos
mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça. Se com Cristo morremos, irmãos, com Ele viveremos. Não foi à toa o sacrifício na cruz. Não foi para dividir o nosso calendário em antes e depois de Cristo. Foi para dividir a nossa vida em antes e depois da morte. Nós já estamos mortos, irmão. Morto não tem vontade. Morto já está morto. O morto lá pede alguma coisa quando está no sepulcro? Não pede. Por quê? Ele está morto. Você está morto, irmão. Você está morto para as suas vontades. Eu estou morto para as minhas vontades. Ah, Flávio, então eu não tenho que ter sonhos? Tenho, os sonhos de Deus. Ah, Flávio, então os desejos do meu coração não podem ser ter uma família próspera? Pode, se essa família próspera for para glorificar a Deus. Ah, Flávio, mas o trabalho dos meus sonhos não pode ser o trabalho que eu tenho que ter? Pode, mas se esse trabalho for para glorificar a Deus. Porque tudo é para glorificar a Deus. Essa é a essência, irmãos. Tudo veio dele, tudo volta para ele. É para isso que nós existimos. A vida não tem sentido se não tivermos Deus. Não tem. Não tem como se achar sentido em uma vida tão pequena, irmãos. Nós temos que achar sentido na eternidade, porque a eternidade é conhecer a Deus. Por isso que a gente fica com esse vazio dentro do nosso coração, em que a gente quer. Ah, eu tenho um celular bom, mas eu quero outro melhor. Ah, eu terminei de pagar meu notebook, mas agora eu quero um notebook melhor, eu quero um PC. Ah, não, eu tenho uma moto, a moto já está boa. Não, a moto é muito perigosa, eu quero um carro. Ah, não, eu tenho um carro, mas eu quero um carro mais atual. Eu estou morando com os meus pais ainda, e se eu morar na minha casa? E se eu constituir família? Irmãos, a gente só vai, e no final vai ter passado tudo e a gente vai estar distante de Deus. Mas não é isso que Deus quer. Ele fala, se vocês com Cristo morrer, com Ele você ressuscitará. É uma promessa, irmãos, é um fato. Isso é um fato. A gente estudou isso na escola sacerdotal, 9 horas da manhã, domingo. Venha para você aprender mais. Ele fala, o autor do livro fala que isso é um fato. Jesus já morreu, o nosso velho homem já está morto lá. O que a gente tem que fazer é encontrar ele morto todos os dias. É matar ele todos os dias. É quando alguém nos ofende, a gente engolir seco, irmãos. E não com raiva, mas pedindo, Deus, perdoa ele. É quando alguém roubar a gente olhar e ficar com raiva na hora, não, vou matar ele. Mas chegar em casa e, cara, perdoa ele, Deus. Perdoa ele. É quando alguém ofender, xingar, humilhar a gente. Nosso coração está contrito e quebrantado, dizendo, Deus, por que essa pessoa não te conhece mais? Me faz ajudar a te conhecer mais. É ter esse desejo, irmãos. Esse fogo cerrado no peito em fazer a vontade de Deus. Amém? Essa é a única razão para a gente viver, irmãos. Fazer a vontade de Deus. Isso não é só para aqueles que estão na frente. Isso não é só para aqueles que sobem nesse altar ou em qualquer outro altar das igrejas. Isso não é só para os missionários que vão para as nações. A vontade de Deus não se limita a um número específico de pessoas. Se você ver lá em 2 Coríntios, eu vou ler porque nosso tempo já acabou, 3:13 vai falar o seguinte: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo Jesus abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito, aí é a liberdade. Mas todos nós, mas quem? Todos nós. Todos os altares que estão apagados precisam ser acessos. E continua com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus.
Não se limita, irmãos, para um número específico de pessoas. É para todos nós. Amém? A vontade de Deus, ela é para todos nós. E se nós não estamos dispostos a largar essas coisas, se nós não estamos dispostos a não só parar de pecar, mas a renunciar àquilo que tem nos afastado dele, isso não vai nos alcançar, irmãos. Se nós não estivermos dispostos a renunciar ao que muitas vezes não tem nada a ver, isso não vai nos alcançar, irmãos. Olha o que Jesus fala. Quem ama ao pai ou à mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você quer achar a sua vida, irmãos? Perca ela. Perca ela para Cristo. Mate os seus desejos para Cristo. Se entregue como Cristo se entregou. E aí você vai achar ela. Mas se você quer perder sua vida, viva como você está vivendo. Ou como você não está vivendo. Se entregue todos os dias para os seus desejos. Se entregue todos os dias para a sua vontade. E aí no final você vai ver que tudo isso foi vaidade, como Salomão disse. No final a gente vai olhar para trás. A gente não. As pessoas vão olhar para trás. Vão falar, cara, é isso mesmo. Salomão estava certo. Tudo se resume em temer a Deus e fazer a sua vontade. Tudo se resume em fazer o que Deus quer que eu faça. Só que eu já estou velho demais para fazer isso. Minhas forças já se foram. Eu gastei tempo demais com as coisas da terra. E a terra acabou me consumindo. Irmãos, eu quero ser um velhinho muito doido. Eu quero ser um velhinho de 80 anos que vai estar ativaço. Eu quero ver os meus filhos, os meus netos correndo na grama. Igual naquele sonho. Igual naqueles filmes assim. Os velhinhos alegres. Ai, vovô. Ai, vovô. Com a esposa muito linda, que vai estar linda aos 80. Se eu chegar aos 80. Mas se eu chegar, irmãos, eu quero gastar até meu último fôlego de vida falando sobre Jesus. É isso que eu quero. Não estou dizendo que eu não tenho sonhos, que eu não tenho metas, que eu não quero alcançar objetivos na minha vida. Mas todos eles são nada perante a vontade de Deus para mim. E eu espero que esse sentimento esteja comigo todos os dias. Não é fácil, irmãos. Não é fácil nos entregarmos. E eu sei que o que eu tenho aprendido não é nada comparado ao que eu vou aprender. Porque a caminhada cristã é aperfeiçoamento constante. Então, se eu alcancei o nível de maturidade agora, eu vou ter que alcançar mais um, eu vou ter que alcançar mais um. Mas isso não pode nos parar, irmãos. Porque quanto mais linha a gente colocar, mais alto o fogo vai ficar. Quanto mais alto o fogo vai ficar, mais largo o altar vai ter que ser. E quanto mais o altar vai crescer, mais ele vai brilhar. E mais as pessoas vão ver Deus em mim e em você. Esse é o motivo, irmãos. É o holocausto queimando para chamar as pessoas ao arrependimento. Esse era o motivo do altar. O altar de holocausto era colocado na tenda ali, para que as pessoas fossem perdoadas pelos seus pecados. E de uma vez por todas, Jesus edificou um altar e perdoou todos os pecados. Então a luz dos homens, em João 1, que é Cristo Jesus, quer brilhar em mim e em você. Então se deixa ser brilhado, se deixa com que a chama arda em você. Ah, Flávio, mas eu me chego a Deus, eu não consigo sentir. Eu me chego a Deus, eu não consigo fluir. Então que em nós venhamos nos basear como Isaías foi. Que chegando diante do altar do Senhor ali, se você ler Isaías 6, vai falar sobre isso. Quando ele chega diante do altar do Senhor, ele se encontra totalmente impuro perante a santidade de Deus. Totalmente impuro. E aí vem um anjo e ele fala, eu vou ler aqui, eu não vou conseguir falar. Ele fala o seguinte, ó, Isaías 6, versículo 1 ao 9. Eu vou ler a partir do... Estou sem o número aqui, mas ele vai falar o seguinte, ó. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes é esse sentimento que a gente tem. Ai de mim, Deus. Não, mas eu sou muito miserável. Não, mas eu pequei muito. Será que tem salvação para mim? Aí Deus responde. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. Uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis
que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Você só vai ser enviado, irmãos, quando você for purificado. Eu só vou ser enviado para o mundo. As pessoas só vão ver Cristo em nós quando os nossos lábios forem purificados. As pessoas só vão ver Cristo em nós quando nós nos dispusermos, assim como Jeremias se dispôs, a se constranger diante do altar do Senhor. É a gente parar de enxergar o quão falho nós somos, o quão constrangido nós somos, e começar a pedir para Deus: Deus, me lava, me purifica, Senhor, me limpa. O anjo, o serafim, ele trouxe a brasa com uma tenaz. O que é uma tenaz? Ele é um instrumento utilizado para pegar objetos incandescentes e submetidos a alta temperatura. Nos tempos bíblicos, as tenazes eram utilizadas no altar do templo para apanhar objetos, tanto no altar de sacrifício quanto no altar de holocausto. O que Deus estava dizendo aqui? Eu estou pegando essa brasa, porque essa brasa vai ser colocada em você, para que você seja um altar. Nós somos altares, irmãos. Coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nosso coração, ele seja incendiado nessa noite. Que em nome de Jesus, a vontade de Deus, ela seja manifesta em nós, para que venhamos a nos entregar verdadeiramente, sabe? Eu creio que essa não é só uma mensagem com coerência bíblica, não é só uma ministração para a gente passar o nosso tempo aqui. Não é, irmãos. Assim como nenhuma das ministrações que aqui em cima é pregada é para isso. São verdades, são decretos liberados do céu para mudar a minha e a sua vida. São coisas que Deus fala para nós e querem passar para vocês, e que vocês venham passar essas verdades para as outras pessoas. Em nome de Jesus, feche seus olhos nesse momento e peça para que Deus queime o seu coração. Não um desejo para que você seja um pregador, um cantor ou alguém que faz a obra dele simplesmente, mas um desejo para que a vontade dele seja o centro da sua vida. Um desejo para que a vontade dele seja o centro dos seus dias, seja o âmago do seu espírito, seja aquilo que você respira. Um desejo para que fazer a vontade dele seja tudo o que importa na sua vida. Não importa se as pessoas fazem chacota de você, não importa se elas falam mal de você, não importa se elas vão dizer que você não é, que você é um fanático, não importa se elas vão dizer que você é um religioso, não importa se elas vão contestar o seu jeito de viver, não importa se eles vão dizer que você está dando dinheiro para a igreja. Nada disso importa, irmãos, porque você vai estar ocupado demais, pensando no que Deus está pensando sobre você, pensando em como se entregar para Deus mais, pensando em como aumentar o altar, pensando em como mostrar a luz dos homens para os homens. Você vai estar ocupado demais. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai se preocupar muito mais com colocar brasas de amor, brasas de humilhação, brasas, Jesus, de verdades, brasas de amor pela palavra, brasas de amor pela sua presença, brasas de amor por fechar aquela porcaria de Netflix e começar a orar e a orar pelos perdidos. Brasas onde iremos clamar pelas nações, onde nós iremos clamar pelas pessoas. Deus, coloque em nossos corações, no coração da sua igreja, brasas de amor por ti, que os altares sejam edificados nessa noite, Senhor, e que como o Senhor derramou o fogo do céu sobre o altar de Elias, o fogo do Senhor seja derramado sobre nós e consuma todos os nossos holocaustos, os holocaustos de arrependimento, os holocaustos, Senhor, de todas as coisas que temos feito que não tem te agradado. Senhor, tira de nós tudo que nos afasta do Senhor. Tira de nós tudo que nos afasta do Senhor. Não importa se é pecado, nós queremos renunciar. Não importa, Jesus, se vai doer, nós vamos renunciar, porque a sua vontade tem que ser a nossa vontade, Deus. O seu amor tem que arder em nós, Pai. O fogo do Senhor tem que queimar em nós, Deus. O anseio em levar a sua palavra aos perdidos, o anseio em manifestar o Cristo que me encontrou. Ah, Jesus, queime em nós, queime em nós.
sentimento que houve em Cristo Jesus.